Que a paz de Deus esteja presente na vida de todos que irão ouvir esse vídeo. E nesta oportunidade estaremos meditando sobre a lição de número 3 das lições bíblicas da CPAD, que tem o título A Vida do Novo Convertido. O texto áureo desta lição está baseado em 2 aos Coríntios 5:17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E sobre a verdade prática, mediante o novo nascimento, mantemos plena comunhão com Deus, reconhecendo o seu senhorio em todas as esferas da nossa vida. Esta lição, ela, de certa forma, podemos dizer que ela se confunde um pouco com a lição anterior, que nós estudamos sobre a mensagem do reino, onde nós vimos sobre a natureza do reino, e no segundo tópico nós vimos a condição para fazer parte do reino, que era o nascer de novo, um novo nascimento. E por fim nós vimos sobre as características do reino, e nessa lição nós vamos falar sobre a vida do novo convertido. Então nós não temos como deixar de falar sobre esse processo, ou sobre o momento em que ocorre o novo nascimento. Então nessa lição nós vamos refletir sobre a vida que Cristo proporciona ao novo convertido. Nós vamos analisar qual é a nova posição que o ser humano se encontra após o novo nascimento e qual é a nova vida em que ele é conduzido através dessa nova experiência espiritual que ele tem no reino de Deus. O primeiro tópico da lição, ela está dizendo o novo convertido é uma nova criatura. Eu criei um novo tópico baseado neste, com o título Uma Nova Criatura. A doutrina do novo nascimento é uma doutrina básica e muito importante para o cristianismo, para a doutrina do cristianismo, pois fala sobre o início da caminhada cristã. É quando dá um start, o início dessa caminhada, em que a pessoa tem uma grande transformação na sua vida, onde há uma regeneração, conforme está na Epístola a Tito, capítulo 3, verso 5. E essa é a condição essencial para entrar como membro do reino de Deus. Nós temos dois textos importantes na Bíblia que falam sobre esse momento. Em João, capítulo 3, verso 3 a 5, nós vemos um personagem que foi até a Jesus de noite. Não era um homem qualquer diante da sociedade, mas um homem importante, imponente, um religioso, um homem com uma formação religiosa acima da média, com um bom conhecimento, mas um homem que, ao encontrar Jesus, mesmo chegando com um galanteio, com um elogio até Jesus, reconhecendo a divindade, reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus, Jesus diz àquele homem que era tido como referencial para aquela nação, para a religião daquela nação: necessário te é nascer de novo, demonstrando que o novo nascimento não se dá através da prática religiosa ou de pertencer a uma religião. Não acontece com um cargo de liderança em uma religião ou entre uma comunidade, mas é necessário nascer de novo. E o termo, no sentido original, no capítulo 3, esse nascer de novo é nascer de cima, nascer no sentido, o nascimento que vem de Deus. E aquele homem não compreendeu de início essa palavra de Jesus, mas passou a ter um conhecimento do que é um novo nascimento, ou o que é nascer de novo. E também nesse texto áureo que nós lemos, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando Paulo fala sobre uma nova criatura. E o termo, a palavra grega utilizada para identificar nova criatura, tem o sentido de uma nova posição. A pessoa, quando ela passa por esse estágio do novo nascimento, ela passa a ocupar uma nova posição diante de Deus, uma nova posição no reino de Deus.
outrora uma pessoa distanciada, e o termo bíblico que é utilizado é inimigo de Deus, sem comunhão com Deus. Com um novo nascimento ele passa a ter uma comunhão com Deus, a ser religado com Deus, a ser amigo de Deus. E esse estágio que acontece no Novo Testamento, no novo nascimento, é conhecido como a justificação. E é muito importante, entendo eu, nós falarmos um pouco sobre essa questão da justificação, que é um momento, é um estágio que acontece de forma instantânea no novo nascimento. O apóstolo Paulo, ele utiliza um grande texto para explicar a respeito da justificação pela fé. Por exemplo, no capítulo 3, aos Gálatas, e depois aos Romanos, no capítulo 4. E o apóstolo Paulo utiliza uma figura muito conhecida pelos judeus, e o apóstolo Paulo utiliza um artifício, ou seja, o grande trunfo dos judeus, que eles utilizavam para justificar que a salvação era pelas obras, que a salvação é pelas obras. E eles justificavam que Abraão era o grande exemplo desta justificação pelas obras. E o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 4, nos primeiros 8 versículos, dizendo: ora, Abraão foi justificado pelas obras, e faz então alusão a Gênesis 15:6, ao texto que diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado com justiça. E o termo no sentido original, no hebraico, lá em Gênesis 15:6, tanto como o termo utilizado por Paulo em Romanos 4, é algo que é imputado, é algo que é dado, não é algo que a pessoa conquista por ele mesmo. E o apóstolo Paulo diz que Abraão não fora justificado pelas obras, como defendiam os judeus, mas justificado pela fé, que ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. E o autor aos Hebreus também relata que a fé de Abraão é como um protótipo da fé cristã, daquele que creu num Deus que poderia dar novamente a vida ao seu filho, mesmo ele não tendo nenhum relato de uma ressurreição. Então, o apóstolo Paulo defende a justificação pela fé no exemplo de Abraão. E ele também utiliza essa figura de Abraão na continuidade, após o verso 9, para identificar que a justificação não se dá por rituais externos, como a circuncisão que ele cita. E também ele justifica, até o verso 16, que a justificação também não se dá pela lei ou por sacrifícios, porque a circuncisão fora dada antes, na época da promessa, e a lei 400 anos depois desta promessa, desta palavra em que Abraão foi justificado pela sua fé. Portanto, nem tanto os rituais, nem a lei, nem os sacrifícios é que justificam, e muito menos as obras, mas a fé em Jesus, a fé na obra perfeita que Jesus realizou e que nos justifica diante de Deus. E aqueles que creem, também com Abraão, é creditado na sua conta o crédito que Jesus proporcionou ou angariou pela sua obra expiatória diante de Deus. E nós recebemos não pelas nossas obras, mas pela fé, por crer no poder ou na eficácia da obra de Cristo e aceitando essa obra e o crédito a nosso favor e o senhorio de Cristo na nossa vida. Então esse é o momento da justificação, onde ocorre o novo nascimento, enquanto a pessoa instantaneamente é justificada diante de Deus, mas pela obra de Cristo. É exemplo do ladrão na cruz, que instantaneamente foi justificado. 1 Pedro 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que ocorre um novo nascimento, através da fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. No segundo tópico da lição diz: o passado se foi e eis que tudo é novo. E eu identifiquei esse tópico como abandonando as coisas velhas. Abandonando as coisas velhas. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17,
em forma que a mudança interior também reflete no seu exterior. Com isso, não quero aqui defender costumes, mas devo afirmar, através desse texto, que quando há uma transformação, uma justificação, uma regeneração, isso acaba expondo ou saindo de dentro para fora, de forma exteriorizando aquilo que está dentro de si, essa nova mudança que ocorreu. A primeira epístola a João 3:9 nos diz que aqueles que têm essa experiência da regeneração de uma nova vida, ele abandona a prática do pecado. E a Bíblia diz que aquele que conhece ao Senhor e tem essa nova vida com Deus, está em Cristo, ele não tem o prazer na prática do pecado. E o texto que fala nessa questão de não olhar para trás, nós vemos em Filipenses 3:3, quando Paulo escreveu assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ele utiliza aqui a imagem de um atleta. O apóstolo Paulo utiliza a metáfora, uma figura simbológica, uma analogia, várias vezes usando essa figura do atleta, para exemplificar algumas questões espirituais. E aqui, quando ele usa essa figura do atleta, é aquele atleta que está numa competição, que está focado no seu alvo, está caminhando no caminho certo, e de repente, como era costume de alguns, lançavam alguns objetos, e até objetos valiosos, na pista para chamar a atenção do atleta. E muitas vezes ele chega a olhar algo que chamou a atenção, olhar para trás e perder o seu objetivo principal. E tem muitas pessoas que, como nós, que tivemos essa experiência inicial, esse encontro com Jesus, que têm olhado para trás. Muitas vezes olhado para trás por aquilo que ele deixou para seguir a Cristo, e que muitas vezes vem um momento da saudade, como também os hebreus quando saíram do Egito, que tinham saudades da comida do Egito. Muitas pessoas têm olhado para trás aquilo que ele deixou, muitas vezes para seguir a Cristo. Muitas pessoas têm olhado para trás pelas coisas que ele cometeu. Pessoas que se sentem acusadas. No Ministério do Aconselhamento, muitas pessoas já tive a experiência de conversar, pessoas que já foram transformadas, que já foram regeneradas, coisas que haviam cometidos e que já haviam sido lavados pelo sangue de Cristo, perdoados, e que, vez em vez, o inimigo volta a trazer à sua lembrança aquilo que havia cometido, acusando e levando as pessoas a terem uma dúvida em relação à sua salvação. Talvez você que é professor, ou você que está nos ouvindo através desse vídeo, talvez passe por essa situação. Ou você que vai lecionar, pessoas estarão te ouvindo, estão passando por essa situação, já passaram. Coisas que já passaram, o passado, que muitas vezes tem ainda incomodado as pessoas e impedido de elas alcançarem o seu alvo, assim como o atleta, que muitas vezes é chamado a sua atenção e ele perde então o sentido, o foco, a perseverança para atingir o seu alvo. Hebreus 12:1 diz assim: corramos, o escritor diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A mesma figura do atleta também, nessa perseverança, seguindo. E no verso 2, o verso seguinte diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nesses momentos em que nós estamos, muitas vezes, perdendo o foco, devemos olhar para Jesus. Quem de nós que nunca olhou para o ser humano? Quem que nunca de nós que olhou para as atitudes da liderança e muitas vezes começou a questionar e duvidar? Mas Jesus também teve essa mesma experiência, mas ele não perdeu o foco. E nós não devemos perder o foco e olhar para Jesus, que é o grande exemplo, e estarmos com foco, que é o reino de Deus, que é o tema predominante, vamos dizer assim, dentro dessa lição, mesmo que seja a missão integral da igreja, mas o foco é o reino de Deus, não perder esse foco.
Ao Romanos 12, 1 a 2 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, abandonando as coisas velhas, as coisas que se passaram, e buscando, então, fazer a vontade de Deus de uma forma consciente. E o terceiro tópico, as atitudes da nova criatura. O novo relacionamento com Cristo influencia em todos os aspectos da nossa vida, conforme nos diz a lição, a verdade prática da lição. Depois de salvo, nós temos que praticar as boas obras. Alguns questionadores da Bíblia afirmam que Paulo se contradiz com Tiago, quando Paulo defende a justificação pela fé e defende que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, enquanto Tiago evidencia as obras. Paulo trata de um momento e Tiago trata de um outro momento. Paulo, quando trata da justificação pela fé, que nós somos justificados pelo crédito que nós temos através da obra de Jesus Cristo, e que nós somos justificados imediatamente, dá essa impressão que nós somos justificados e uma vez salvos, tudo bem. Mas Paulo não está dizendo, ele está falando deste momento da justificação. Mas uma vez conhecendo, sendo justificado, aí vem a questão que é abordada por Tiago. Nós temos que demonstrar as boas obras através da nossa vida, exteriorizando, como eu disse anteriormente, aquilo que já aconteceu dentro do nosso interior, que é a regeneração que ocorreu através do Espírito Santo de Deus. Uma vez conhecendo a Jesus, tendo a vida regenerada, nós vamos então fazer a vontade de Deus. Aos Efésios 2 e 10 diz: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Strong, que é um teólogo respeitado, ele traduz o termo utilizado para feitura, poema, para a figura de um produto fabricado por um artesão, uma arte que ele coloca nessa arte a sua emoção, onde pela arte você consegue entender ou conhecer o seu artesão, o seu Criador. Então Deus que nos criou e nos fez novas criaturas, o seu Espírito deve estar sobre nós e refletir nas nossas atitudes e na nossa vida. A segunda epístola aos Coríntios 5 e 6 diz que nós devemos viver sempre de bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso nós podemos ter através da nossa vida, através do Espírito Santo agindo na nossa vida. E somos constrangidos pelo amor de Cristo, 2 Coríntios 5 e 14. E a palavra de Deus, na segunda epístola aos Timóteos 3, 16 e 17, diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então, uma vez justificado, regenerado, tem uma nova posição diante de Deus e passa então a ter boas obras, a praticar boas obras, porque conhecendo a Deus, sendo regenerado, não tem como não praticar boas obras. Então, para concluir, a vida cristã é uma caminhada que começa com o Novo Testamento, através da justificação pela fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo. Uma vez salvo pela graça de Deus, nós devemos viver a partir dos princípios de Deus, abandonar as coisas velhas que nos impedem de continuar na nossa caminhada e apresentar boas obras para o reino de Deus. Viver uma vida sobre a ótica, eu escrevi aqui, emprestando o óculo de Deus como se pudesse, mas passando a ver as coisas sob a ótica de Deus, como Deus vê as coisas, e nós podemos contribuir para o reino de Deus. Então você que está nos ouvindo, que possa refletir sobre o novo nascimento, sobre a sua vida, como está a sua vida diante de Deus, e você que é professor, que possa explorar isso aos alunos neste domingo, e que o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme graça, nos faça compreender o que o Espírito Santo de Deus